Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Vamos à lição da Escola Sabatina, que começa a 7ª semana, né? Vamos começar aí a 7ª semana dessa lição maravilhosa. Lições de fé no livro de Josué. E aí, a 7ª semana, que começa hoje, tem o título Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Olha aí. Lealdade Suprema, adoração em zona de guerra. E aí nós vemos aí o campo de batalha, né? O nosso eu de um lado e no outro lado a lei de Deus. Nós vemos aí as flechas, as espadas e vemos um adorador e no meio construiu um altar e fez o seu sacrifício a Deus e está adorando ao Senhor. E o verso para memorizar é o verso que a nossa irmã Francisca, aqui do Dom Eliseu, gosta muito, que é Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então, Mateus 6:33 é o verso para memorizar, que eu acredito que todos nós já temos memorizado. Nesta semana, nós estudaremos alguns momentos importantes durante a conquista da Terra Prometida, nos quais Israel se reconsagrou ao Senhor, às vezes diante de um perigo iminente. Iminente quer dizer que está chegando, que está perto. Josué tomou a decisão aparentemente irracional de circuncidar os israelitas em território inimigo. Olha só, que era necessário, né? E olha que a circuncisão de homens adultos, né, demanda aí alguns dias de molho, né, sem eles poderem fazer força, lutar, defender-se. Isso está lá em Josué 5, de 1 a 9, a circuncisão dos homens antes de começar as guerras, porque durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, ninguém foi circuncidado, né? A gente vê registro de circuncisão apenas dos filhos de Moisés, quando ele estava vindo para o Egito, né? Então, celebrar a Páscoa, também Josué tomou a decisão de celebrar a Páscoa diante de um perigo iminente. Está lá em Josué 5, de 10 a 12. Antes de uma guerra, ele disse, vamos celebrar a Páscoa, que Deus ordenou que nessa data, todo ano, se celebrasse a Páscoa. Então, bora celebrar a Páscoa. E também Josué tomou a decisão de construir um altar e adorar o Senhor enquanto a conquista estava a todo vapor. Vamos agora fazer um altar e vamos celebrar o Senhor, porque isso é mais importante. Está lá em Josué 8, de 30 a 35. E montar o tabernáculo do Senhor quando 7 tribos em Israel ainda não haviam recebido a sua herança. Enquanto as 7 tribos ainda estavam lá, guerreando com as outras, para ajudar as outras a conquistar a herança delas. E aí, Josué 18, 1 e 2 mostra que ele resolveu montar o tabernáculo do Senhor ali. Então, em meio à correria da vida, hoje também, nós tendemos a focar nas urgências que surgem diariamente. Com frequência, deixamos de lado momentos de qualidade para renovar nosso compromisso com Deus, fazer uma pausa e expressar gratidão por tudo que Ele tem feito e continua a fazer por nós. Então, às vezes nós deixamos isso para depois, para correr atrás das nossas urgências. O culto matutino e vespertino, assim como o altar da família, parecem fora de lugar em nossa rotina agitada, guiada pela conveniência e pela busca de realizações pessoais. Contudo, no fundo, todos sabemos que os momentos passados com Deus e com nossos entes queridos são o uso mais valioso de nosso tempo limitado. São esses momentos que vão nos ligar a Deus, serão nossas melhores memórias, as melhores memórias de nossos filhos, serão esses momentos passados com Deus. Uma noite dessas de sexta-feira, em nosso PG aqui, mamãe jogou uma pergunta para cada um. Qual era a sua melhor memória? Que era uma coisa, acho que foi assim, ou era cada um ia falar de uma coisa, uma viagem que lhe marcou, alguma coisa.
E caiu para a Ariadne, né, para ela dizer uma memória de infância. Qual era a memória de infância mais importante para ela? E ela, sem titubear, ela disse: os cultos matinais lá em casa, com papai e mamãe e minha irmã. Os cultos matinais que mamãe dirigia quando nós éramos crianças, desde que eu me lembro, que eu me entendo de gente, que mamãe fazia com papai e nós duas o culto matinal. Então isso marca muito. E interessante que eu disse, se essa pergunta tivesse caído para mim, eu ia dizer a mesma coisa. Os cultos matinais feitos lá no sítio, lá no Pará, quando eu era criança, sentado nos tocos de madeira, assim, no terreiro, né? São o que marca mais a minha infância. Então, irmãos, esses momentos são importantes para a nossa vida. A busca a Deus em primeiro lugar. Que nós não deixemos de buscar a Deus em primeiro lugar, fazer nossa adoração a Ele antes de buscar as coisas que Deus pode nos acrescentar de ruma. Deus pode fazer multiplicar de ruma em nossa vida, certo? Nós temos que dar um passo para Ele. Nós temos que ir a seus pés, nós temos que nos render, como a música diz, eu me lanço a teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Amém, irmãos? Grandioso Deus, Pai amado, louvado, entronizado no nosso coração, seja sempre o Senhor, o Rei do Universo, o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. O Deus que criou e pode recriar, o Deus que nos criou do pó da terra e pode nos ressuscitar. O Senhor é o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, tudo julga e é um justo juiz. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus imutável. É um Deus que nos vê, que nos conhece, que sabe da nossa vida antes que qualquer dia de nossa vida fosse vivido. Já estavam todos escritos no teu livro. Como é bom repousar, saber que o Senhor nos conhece. Ensina-nos, Senhor, a sermos leais a Ti. Que nós possamos Te buscar em primeiro lugar, porque, mais uma vez eu lembro, somos como crianças de 2 anos de idade quando se acorda. Corre logo para o quarto dos pais, para a cama dos pais, para pedir comer, para pedir para ir no banheiro com ele, para limpar, para cuidar. Nós não sabemos fazer nada sem o Senhor. E quando inventamos de fazer, é só para quebrarmos a cara. Então, Senhor, que possamos construir altares durante a nossa vida. Em primeiro lugar, o Senhor. Te adorar, te buscar, ouvir a Tua voz através de Tua palavra. E que nossa voz seja ouvida, Senhor, no trono celestial, através da oração. Que possamos nos render a Ti completamente e Te dar o domínio da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a colocar isso em prática em nossa vida a cada dia. E agora pedimos uma bênção especial para o irmão ou a irmã que vai ler conosco o trecho do livro Ouse Pedir Mais. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco, continue conosco, nos guiando no entendimento desse texto, para que possamos colocá-lo em prática em nossa vida cristã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.